Do Senhor Jesus para os irmãos, amados, é um pouco tarde, mas eu tenho dias que eu estou querendo trazer essa mensagem aqui para alertar alguns irmãos, algumas pessoas acerca da salvação e até mesmo para que ela possa preparar o seu espírito para os dias maus a qual estamos vivendo e vamos viver pior. Satanás hoje pelejou de uma tal maneira, aqui dentro desse terreno aqui, tem passado peleja onde nós mora. Aqui a gente comprou isso aqui, trabalhamos muito na roça com lavoura de café para comprar isso aqui. Agora a gente não tem sossego dentro do próprio terreno que a gente comprou. O Satanás implantou o seu servo aqui dentro e agora a gente está passando pelejas. Mas Deus, que é todo poderoso, sabe a sua forma de trabalhar e como agir para tirar o diabo do nosso caminho. Só Deus pode tirar Satanás do nosso caminho. Só Jesus com o teu santo poder. Mas vamos ao que interessa, que é a mensagem, que é a palavra de Deus. Em Apocalipse 20, eu queria deixar para os irmãos acerca da grande tribulação. Então, aqui no Apocalipse 20, a Bíblia diz assim. Eu vou no Apocalipse 20 e vou voltar lá em Tessalonicenses 4,16 para os irmãos entenderem a mensagem perfeitamente. O título diz assim: Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinais nas suas testas, nem em suas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Agora vamos para o 7. Satanás é solto. Aqui uma outra parte. E depois vencido para sempre. E diz assim, ó, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalhas, e subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e o devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amados, o que mais importa aqui, que eu quero falar hoje, e não vou demorar tanto tempo para que não seja longo, eu quero mostrar e provar para os irmãos que a igreja do Senhor, aquela que ainda se encontrar viva quando Jesus voltar, essa igreja, a igreja verdadeira, ela vai passar pelo período do anticristo, tá? Pelo período do reinado de anticristo, ela vai passar. Então, eu vou ser rápido e vou mostrar para os irmãos isso aqui. Aqui no 20, ó, diz assim, eu não vou pegar lá do começo não, eu vou pegar aqui ó, aqui do 4, para ser mais rápido.
E vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinais nem em suas testas, e nem nas suas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amados, preste bem atenção nisso aqui. Lá em Tessalonicenses 4,16, a Bíblia diz da seguinte forma, Tessalonicenses 4,16: o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brando, a voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Em Tessalonicenses 4,16 está falando da primeira ressurreição, certo? E os irmãos, prestem bem atenção, que aqui, essa é a primeira ressurreição. A Bíblia não fala de terceira ressurreição, é a primeira e a segunda. Olha aqui agora para os irmãos verem. Ó, eu vou saltar o 5 e vou ler o 6. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, não tem, bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Não tem poder a segunda morte. E agora analisa aqui o 4, o 4. E vi tronos, e os que assentaram sobre ele, foi-lhe dado o poder de julgar. Que é a igreja do Senhor que foi arrebatada em Tessalonicenses 4,16. E os que ressuscitaram, lá em Tessalonicenses 4,16. O Senhor deu o poder de julgar. Eles vão vir nas nuvens com Jesus aqui e vão julgar os outros mortos que não reviveram. Olha, foi-lhe dado o poder de julgar. E vi tronos que assentaram sobre ele, foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas, olha para ele, daqueles que foram degolados, foram mortos, degolados, pelo testemunho de Jesus, por seguir com fidelidade a Jesus, testemunhar o Jesus com a sua fidelidade, foram mortos, perseguidos e mortos, certo? Pelo testemunho de Jesus, pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Porque a igreja do Senhor, ela não vai aceitar, ela não vai se render aos caprichos do anticristo, e vai ser morta. Vai ser perseguida. Ela não vai aceitar o sinal na testa, nem nas mãos, e vão ser mortas. A igreja do Senhor vai ser morta no período do reinado do anticristo. Os crentes fiéis vai ser morto. E aí, aqui está falando o profeta, com a visão que Deus deu para João, e vi as almas, e vi as almas que foram degoladas, e vi tronos, e sentar sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinais em suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles vão viver de novo. A igreja do Senhor vai viver de novo, vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, eu quero dizer para vocês que não tem terceira ressurreição. Só existe a primeira ressurreição e a segunda. E tem pessoas falando, alguns homens de Deus, que a igreja não vai passar. É um consolo mentiroso, falso, que estão criando para consolar eles por causa do pecado que eles andam nele, e eles têm medo de falar a verdade. Tem medo de pregar a verdade. Consolo falso. Eles criam um consolo falso, que a igreja não vai passar pelo reinado do anticristo, e vai passar. E aqui o 5 diz assim, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Entendeu? Isso aqui é a primeira, aquela ressurreição de Tessalonicenses 4,16. Ela está citando aqui em Apocalipse 20, versículo 5.
E o 6 diz assim, ó, bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Não tem poder segunda morte, só tem duas mortes. A morte carnal e essa morte aqui, que é a morte eterna. A segunda, o cristão, ele morre a morte carnal, mas a morte eterna ele não morre. Bem-aventurado o santo que não tem bem-aventurado o santo aqui que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Sobre esse não tem poder a segunda morte. Aqui está falando da primeira ressurreição de Tessalonicenses 4,16. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Porque na segunda vinda do Senhor é quase impossível de uma alma ser salva. É quase impossível. E João disse assim, ó, num versículo da Bíblia, diz assim, e vi as almas daqueles que foram mortos, que não adoraram a besta e sua imagem. A Bíblia diz que eles clamavam embaixo do altar. As almas dos justos que foram mortos pela besta clamavam embaixo do altar. Agora eu vou provar para os irmãos, agora aqui, ó, aqui do 7, Satanás é solto, depois vencido para sempre. Aqui a igreja já não está mais na terra. Do versículo 7 para baixo, a igreja já não está mais na terra. A igreja do Senhor não está mais aqui. Ela já foi arrebatada. Aqui Satanás vai ser solto, mas a igreja do Senhor não está mais na terra, não. Aí está escrito aqui, ó. E acabaram-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações, que está sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar para a batalha. Porque aí vai ter, eles vão reunir batalhas e vão pisotear os falsos profetas, vai degolá-los, tá? Porque aqui Satanás vai fazer o que ele quer. O Espírito Santo de Deus já não está mais na terra, a Bíblia já não está, a palavra já não está mais. A igreja já não está mais na terra, a igreja já está com o Senhor. Ó, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial do santo e a cidade amada. Mas desceu, aí sim, desceu o fogo do céu e os devorou. Aqui a igreja já não está mais não, os que ficar na terra. É os que não subiu na primeira ressurreição. Ó, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite será atormentado para todo sempre. Então, meus amados, leia a Bíblia, medita na Bíblia. Aqui não precisa de revelação, não está escrito. O entendimento pelo Espírito Santo que vai te dar o entendimento. Mas está escrito claramente aqui na palavra. Claramente. Não tem terceira ressurreição e nem terceira morte. Então, a primeira ressurreição dos que morreram em Cristo. E aqui, a igreja do Senhor, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja depois que o anticristo estiver sentado no seu trono. No seu trono. Porque não tem segunda, não tem. Jesus só vai voltar, Jesus só vai vir, as trombetas só vai tocar depois que o anticristo sentar no seu trono, estiver no seu reinado. E aí ele vai impor a sua lei e a igreja não vai aceitar e vai ser morta por ele. E aí, por isso é que a Bíblia fala aqui, ó. A Bíblia fala aqui, ó. Ó, vou ler para os irmãos mais uma vez. Mais uma vez, para me deixar claramente aqui, para os irmãos entenderem. Aí vai ser morta, e aí por isso está escrito aqui, ó. E vi tronos, e os que assentavam sobre ele foi-lhe dado o poder de julgar. A igreja do Senhor, que vai julgar e vai vir com Jesus nas nuvens. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinais em suas testas, nem em suas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como é que eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos, sendo que só tem duas ressurreições, a de Tessalonicenses 4,16 e a de Apocalipse 20, que é o fim que é a última ressurreição dos que morreram no pecado. Então como que a igreja não vai passar pela grande tribulação?
Como que a igreja não vai passar pelo reinado do anticristo? Agora, quando Satanás for solto, aí não, a igreja não vai estar com mais não. Mas no reinado de anticristo, a igreja vai estar. A igreja vai estar. E a igreja vai ser morta, porque ela não vai aceitar. A igreja verdadeira vai negar. Mas os falsos profetas, eu acredito que falsos profetas, eles pregam isso para quê? Para trazer um consolo falso no coração do povo. Um consolo falso, um consolo enganoso. Porque aí engana quanto caiu da função que o diabo achou para enganar mais quantidade e quantidade de pessoas. Acorda, povo. Acorda, povo santo. Acorda, igreja do Senhor. Não deixa ser levado por essa mentira. Prepara o teu espírito, prepara a tua alma. Prepara a tua alma. Se você estiver vivo, quando o Cristo sentar no seu trono, vai pagar com a própria vida os fiéis. Muitos já estão pagando. Já são perseguidos, como eu sou perseguido e outros mais. Muitos já foram mortos e estão sendo mortos. Mas tem uma igreja falsa que apoia, engana, mente e acoita isso aí. Por quê? Porque para encobrir os seus pecados. Só que nos últimos dias vai ser lançado num lago de fogo ardente, se não arrepender e converter e voltar atrás enquanto é tempo. Acorda, igreja. Leia a Bíblia, busca conhecimento do Senhor, pede força do Espírito Santo, jejuma, consagra, derrete nos pés do Senhor, que Ele fortalecerá o seu coração, fortalecerá o nosso coração. O Senhor disse assim, ó, clama a mim e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Quando orardes, tudo o que pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. Então, busque o Senhor, leia a Bíblia. Que Deus abençoe os irmãos. Medita nesses versículos da Bíblia que eu li, para que você venha entender o propósito de Deus na vida da sua igreja. A paz do Senhor para os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.